Meus amigos tricolores, amigo Fagner do canal Meu Tricolor, tô chegando nessa tarde de quinta-feira para poder a gente trocar uma ideia, falar da nossa vitória, do nosso tricolor, do nosso Fluminense, falar da nossa subida na tabela de classificação. Tem assunto de atualização sobre datas e horários confirmados agora, definidos pela CBF, sobre a semifinal da Copa do Brasil. E a gente vai trazer aqui para vocês aqui também um pouco desse trabalho do Zubeldia que eu quero trazer para vocês nesse vídeo aqui agora no canal Meu Tricolor. E também tem uma homenagem para um amigo que eu já deveria ter feito, mas vou fazer hoje porque esse amigo é muito parceiro, beleza pura? Depois da vinheta eu te espero com todo carinho, não sai daí não, vem comigo. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Bom, quero iniciar esse vídeo primeiramente pedindo desculpa por não ter feito com vocês ontem a live que eu tinha falado que eu ia fazer. Eu tive mais uma vez um problema imprevisto com o meu telefone e infelizmente esse mês foi um mês muito complicado para mim. Mas eu quero pedir a força, quero pedir o apoio de vocês porque, sendo muito honesto e não me vitimizando, porque eu não gosto disso, mas foi um mês muito difícil. E é normal, cara. Eu acho que todos nós temos a nossa dificuldade. A gente tem o nosso dia difícil, a gente tem o nosso mês difícil, então eu espero contar com o apoio e com a parceria sempre de todos vocês, beleza? Mas passado o que aconteceu, vamos falar sobre o nosso jogo de ontem, vamos falar sobre essa vitória e eu acho que o mais importante para poder a gente falar para todos vocês com relação ao jogo foi a vitória. Foi os 3 pontos. Gol do René aos 26 minutos do primeiro tempo, uma cobrança de falta que não foi falta. A gente tem que ser honesto e a gente vai tentar sempre fazer com que o canal Meu Tricolor, essa é a ideia, essa é a identidade do canal Meu Tricolor, ser um canal de notícias verdadeiras, não falsas. A gente não está aqui para poder enganar ninguém. Então, a gente precisa dizer que ontem o juiz Flávio Rodrigues de Souza, ele errou na marcação daquela falta que favoreceu o Fluminense. Só que aí, o juiz ele sempre erra ou para um lado ou para o outro. Erros acontecem. O que a gente só está querendo pontuar com vocês aqui é simplesmente o fato de que não foi falta. Não bateu na mão do zagueiro Marlon. Essa é a grande verdade. O Fluminense não tem nada a ver com isso. O René não tem nada a ver com isso. E fez uma belíssima cobrança de falta. Uma cobrança de falta que eu acho que todo mundo deveria fazer. Aquela bola ali é para você jogar na direção do gol. E a bola, na minha opinião, só entrou porque o Pedro Raul, centroavante do Ceará, atrapalhou a visibilidade do goleiro. É o que eu entendo. Se você pensar diferente de mim, é só você deixar nos teus comentários que a gente vai trocar essa ideia, tá bom? Mas uma linda cobrança de falta, certíssima, do René e Fluminense 1-0. Gente, eu quero só dar uma pincelada aqui rápida sobre o jogo. O Fluminense teve algumas ações? Sim, teve algumas ações. Mas o Fluminense não fez aquele jogo que a gente gostaria que ele fizesse. Essa é a grande verdade. O Ceará, eu pensei que o Ceará fosse dar muito mais trabalho pra gente. Graças a Deus não deu. O Fluminense estava bem taticamente, em alguns momentos, em outros não. Essa é a grande verdade. Tivemos muitas falhas de marcação. Eu observei muito isso ontem. E eu vou só exemplificar um lance pra vocês aqui. Uma cobrança de falta no segundo tempo, perdão, uma cobrança de escanteio no segundo tempo. O cara bate o escanteio direto pro jogador livre na grande área escorar pro gol. Se aquela bola vai dentro do gol, 1-1, seria um resultado pífio pro Fluminense. Então o Fluminense pareceu ontem que jogou sem motivação. Pareceu que jogou sem aquele brilho, sabe? De querer vencer. A vitória era importante. Tanto que a gente chegou no G6 na tabela de classificação. A gente chegou aos 47 pontos, chegamos à 14ª vitória no Campeonato Brasileiro. Então a vitória ela era fundamental. Mas não teve tanto empenho para acontecer essa vitória. Verdade seja dita. Que bom que vencemos. Que bom que a bola do René entrou.
Mas a gente não jogou para ser aquele Fluminense, sabe? Que tem a obrigação por vencer, obrigação por subir na tabela de classificação, ainda mais se tá querendo voltar a Libertadores do ano que vem. Quero colocar para vocês aqui agora a tabela de classificação. Acompanha comigo aqui, dá uma olhadinha na tela aí, ó. Fluminense agora está na 6ª colocação, a gente foi a 47 pontos, 14 vitórias. E eu quero falar sobre exatamente isso daqui com vocês, ó. Qual é a meta do Fluminense a partir de agora? Eu acho que a gente tem que sempre trabalhar na nossa vida com metas realistas. Não adianta se você ganha R$2.000 por mês, você fala assim, ó, o mês que vem o meu salário vai ser 50 mil. Como? Você vai assaltar um banco? Só se for isso. Então a gente tem que trabalhar com metas realistas. Fagner, o que seria para quem ganha R$2.000? Mês que vem você vai tentar ganhar 2.500. Faz alguma coisa. Tenta fazer alguma coisa. Ah, não tenho o que fazer. Tenho o que fazer. Aí é você abrir a tua mente e procurar querer fazer alguma coisa. É igual aqui, ó. A meta do Fluminense é ser campeão? Não, não é. A meta é uma realista. Uma meta realista. É o próximo ponto agora, o G5. Quem está no G5? O Bahia. Com quantos pontos? 49 pontos. Quantos pontos a mais que o Fluminense? 2 pontos. E sabe o que é importante aqui eu falar para vocês? Que existe na última rodada, na 38ª rodada, um confronto direto entre Fluminense e Bahia. Onde é esse jogo? No Maracanã. Ou seja, se o Fluminense fizer a parte dele e o Bahia fizer a parte dele, no final eles vão se encontrar para ver quem fica no G5. E eu quero te dizer uma coisa, o Flamengo ontem sofreu, né, mas conseguiu através do seu goleiro Rossi segurar o ataque do Racing e está na final da Libertadores 2025. Se caso o Flamengo vencer a Libertadores, ele vai abrir uma próxima vaga direta para a Libertadores. De G4 passa a ser G5 para ir para a fase de grupos direto para a Libertadores. O que interessa o nosso Fluminense, uma vez que a Copa do Brasil ela é incerta. Essa é a grande verdade. A gente ainda vai jogar em dezembro, depois que acabar o Campeonato Brasileiro. Então você esquece a Copa do Brasil e foca tão somente no Campeonato Brasileiro. Para isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Mirar o G5. Mirar quem? O Bahia. O Bahia pode perder alguns outros jogos. O Fluminense, eu acredito que vai perder alguns outros jogos. Faltam 8 jogos para o Fluminense terminar o Campeonato Brasileiro. Eu vou te falar aqui quais são esses confrontos. Ceará, o próximo domingo, 4 horas da tarde, vai passar ao vivo na Globo, lá no Castelão. Então a gente volta a enfrentar o Ceará. Depois a gente tem o Mirassol dentro de casa. Aqui eu vou colocar os jogos fora e aqui eu vou colocar os jogos em casa. Ceará fora, Mirassol em casa. Cruzeiro fora, Flamengo em casa, é mando do Fluminense. Palmeiras fora, São Paulo em casa. Grêmio fora e Bahia em casa. Exatamente os 8 jogos que faltam para o Fluminense. 4 fora e 4 dentro de casa, sendo um clássico contra o Flamengo. Acho difícil ganhar do Flamengo. O Flamengo está com um time melhor, mas não é impossível. Não existe impossibilidade dentro do futebol. Então são mais 24 pontos em disputas. Seria maravilhoso, eu gostaria muito que o Fluminense ganhasse os 8 jogos restantes. A gente iria para 71 pontos. Talvez o título, mesmo assim, a gente não ganharia, mas a gente ficaria lá em cima na tabela de classificação. Talvez, entendeu? Certamente, talvez não, certamente. Mas desses 24 pontos em disputa, se a gente conseguir ganhar aqui uns 15, cara, ganha os 4 jogos em casa, 12 pontos. E desses 4 que faz fora, consegue aí empatar 3, por exemplo. Não tô nem falando de vencer fora. Você empata 3, 15 pontos. Eu acho que pra mim já fica uma pontuação legal para poder a gente garantir a nossa classificação direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O que você acha? O que você pensa? Qual é o seu pensamento sobre os próximos adversários do Fluminense? 4 em casa, 4 fora. Quantos pontos você acha que a gente vai fazer? Deixa aí nos teus comentários, beleza? Mas essa é a realidade. O Fluminense hoje tem muita condição de brigar pela 5ª colocação. E você pode me perguntar, pra gente poder passar para
por outro assunto. Fagner, por que não mirar um G4 ou um G3, que é de Cruzeiro, que está com 57 pontos, e de Mirassol, que está com 55? Justamente isso, porque eles têm uma pontuação muito mais elástica do que o Bahia na nossa frente. Eu acho que fica muito mais difícil a gente brigar. Agora, é um passo de cada vez. Ninguém pode dar o passo maior que a perna. Nosso próximo objetivo é o Bahia. 2 pontos de diferença. Significa que se o Bahia perder um jogo, o Fluminense vencer, o Fluminense já ultrapassa o Bahia. Chega a 50 pontos e o Bahia fica com 49. Esse é o próximo passo. Qual é o próximo passo depois disso? A gente acompanhar Cruzeiro e Mirassol. A gente tem um confronto direto na 32ª rodada contra o Mirassol dentro do Maracanã. Qual é a obrigação do Fluminense? Vencer o Mirassol. E aí você já encurta mais ainda a questão das pontuações. De 8, que está hoje, ela cai para 5. Então o Fluminense precisa fazer com muita eficiência a sua parte. Essa é a grande verdade, beleza? Deixa eu te trazer aqui agora. Antes eu queria te pedir a tua moral, se você puder, deixa o teu like nesse vídeo, tá? Se inscreva no canal, deixa sempre o teu comentário e, claro, compartilha os nossos conteúdos e não esquece de apertar o botão de hypar. Show de bola? Conto muito com o apoio e com o carinho de todos vocês. Gente, é o seguinte, ó. Falar pra vocês aqui sobre Copa do Brasil. A CBF ontem, ela oficializou as datas, tá? Antigamente a gente estava falando de dia 10 de dezembro e dia 14 de dezembro, né? 14 foi mantido, 10 não está mantido. A primeira partida da semifinal da Copa do Brasil é dia 11 de dezembro, numa quinta-feira, tá? Qual horário, Fagner? 8 horas da noite, 20 horas. Quem vai transmitir essa partida lá em dezembro, Copa do Brasil? Já estou te adiantando. Prime Video, Sport TV ou a Premier, tá bom? Você fica a teu critério de escolha. Primeiro jogo é mando do Vasco. Vasco e Fluminense. São Januário? Nananina não. Ficou definido que os 2 jogos serão no Maracanã. Eu quero te trazer agora a memória. Faltam 4 jogos para o Fluminense levantar o título da Copa do Brasil. 2 jogos contra o Vasco no Maracanã. O primeiro jogo da final é ida e volta à final, tá? O primeiro jogo é na casa ou do Corinthians ou do Cruzeiro. E o segundo jogo, Maracanã. Ou seja, de 4 jogos próximos para o Fluminense levantar a taça, 3 jogos serão no Maracanã. Eu acho que o Fluminense tem que fazer de tudo para poder abraçar essa grande oportunidade e conquistar um título importante na temporada 2025. Vai ganhar uma grana violenta e também vai ter o seu bicampeonato da Copa do Brasil. Título esse que pode ser o segundo do Thiago Silva com a camisa do Fluminense e também fazer uma despedida bacana com ele para o encerramento da sua carreira. Então só depende do Fluminense, tá bom? E a volta é no domingo, dia 14, às 8h30 da noite. Aí a gente precisa falar aqui que a CBF é uma piada, né? Para não falar uma outra coisa. Sendo muito honesto aqui com vocês, 10:01 da tarde que eu tô gravando esse vídeo, a CBF é uma piada. Domingo, 8h30 da noite. Por que não coloca domingo, 5 horas da tarde? Por quê, cara? Quem vai estar? Qual é o outro jogo que vai estar passando dia 14 de dezembro? Pô, é um negócio, cara, que assim, cara, é surreal. Cara, de sacanagem. É um negócio impressionante. Mas é a CBF. Quero te passar que as finais, elas ainda não têm horários definidos. Mas as datas, elas podem ser dia 17, numa quarta-feira, ou domingo, a final, domingo, dia 21, tá bom? Pode ser que seja isso mesmo. E os horários, Fagner? Se for quarta e se for domingo? A final tem tudo a ver de a final, numa quarta-feira, ela ser o quê? 21h30, que a Globo vai transmitir. E no domingo a gente imagina que seja 4 horas da tarde. Tomara que o nosso Fluminense esteja nessa grande final contra ou o Corinthians ou contra ou o Cruzeiro, tá bom? Tomara que seja o Corinthians. Que seja qualquer um e que a gente seja campeão. Pra gente encerrar esse vídeo, eu quero falar aqui do Zubeldia. Zubeldia, ele chegou ao seu 8º jogo com o Fluminense. Ok? 8º jogo com o Fluminense. Ele estreia contra o Botafogo e vence. Depois a gente tem uma sequência
E com o trabalho do Zubeldia são o seguinte: 8 jogos, 5 vitórias, um empate amargo demais contra o Sport e 2 derrotas. Derrotas pro Mirassol e derrota pro Vasco da Gama. Essas são as derrotas do Fluminense. As 5 vitórias, elas foram realizadas, construídas com mando do Fluminense, dentro do Maracanã. E isso tem um lado bom, mas também mostra um lado preocupante. Fagner, por quê? Porque quando você olha a vitória, e é muito bom vencer, a gente fala assim, ó, vencemos 3 pontos, beleza. Mas nesses 5 jogos de vitória, a gente convenceu apenas em 2. Foram 3 jogos que a gente venceu por 1-0. Juventude, última bola. Internacional, 1-0. Com o goleiro do Inter salvando, o que seria uma goleada do Fluminense. E ontem, 1-0 contra o Ceará, um jogo muito abaixo daquilo que a gente esperava. A vitória, ela é e sempre será importante. Só que o desempenho técnico conta muito. O Fluminense poderia ter empatado com o Juventude dentro de casa. O Fluminense poderia ter tropeçado contra o Inter. Teve um contra-ataque que a bola bateu na trave do Lúcio Acosta e foi lá, passando raspando a trave do Fábio. Chute do Vitinho. E ontem, contra o Ceará, o juiz podia talvez não ter dado a falta. Quanto é que seria o jogo se não tivesse o gol do René? 0-0. Então, o trabalho em números é positivo, porém, o Zubeldia precisa cobrar. Principalmente o nosso ataque, que não está funcionando. Ontem, gol do René. Último jogo contra o Inter, gol do Samuel Xavier. O ataque do Fluminense não está funcionando. Gol contra o Juventude, gol do Thiago Silva. A gente só fez gol com ataque contra o Atlético Mineiro, vitória consistente, 3-0, e contra o Botafogo, uma vitória de 2-0. Então, eu acho que o Fluminense, se ele quiser atingir os próximos objetivos, que é o G5, ou quem sabe até algum degrau a mais, a gente precisa melhorar tecnicamente e principalmente com o nosso ataque que não está funcionando muito bem. Beleza? Queria te trazer esse vídeo. A gente volta, se Deus quiser, nessa parte da tarde de quinta-feira para poder a gente trocar mais uma ideia com todos vocês. Mas eu quero fazer homenagem para o meu amigo Renato Avelar. Dá uma olhadinha nele aí, ó. Meu grande amigo que o canal Meu Tricolor trouxe para mim, além de todos vocês que acompanham o nosso canal. Meu amigo comprou a camisa, tive a alegria e o prazer de entregar essa camisa para ele pessoalmente. Vou colocar para vocês aí agora uma outra foto. A gente se encontrou ali no shopping de Bangu, né, na zona oeste do Rio de Janeiro. Meu amigo, eu quero te agradecer pela parceria, agradecer por você ser um amigo que o canal trouxe pra gente através de Papai do Céu. Então, que Deus possa continuar te abençoando, te dando saúde, te livrando. Eu sei que você trabalha com um aplicativo, motorista por aplicativo, então que Deus possa te guardar nesse Rio de Janeiro tão caótico que a gente vive. Obrigado pela tua amizade, obrigado pela tua parceria e tamo junto sempre. Deus abençoe, meu irmão. Então, esse é meu amigo Renato Avelar. Se você tem vontade de comprar a camisa do canal Meu Tricolor, a gente ainda tem a camisa tricolor no tamanho G e temos a branca em todos os tamanhos ainda, tá bom? Compre a sua camisa. Tô deixando aqui o telefone do WhatsApp para você fazer essa parceria conosco. Tamo junto, um beijo no teu coração, saudações tricolor.